noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. Agora vamos ver uma lição esta noite para iniciarmos do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abrando o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta, na consolação de que necessita. Então que assim seja e que esta noite seja muito agradável e que possamos aprender um pouquinho mais. A lição de hoje é mente sã, corpo são. É isso. Por favor, Pedro. Pois não. Boa noite, meus companheiros. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco em todos os momentos de nossas vidas. Principalmente nessa fase que estamos atravessando. Temos que elevar o nosso pensamento até o nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, e pedir que eles nos acompanhem em todos os momentos. Principalmente num momento como agora, que nós vamos precisar muito da proteção e da inspiração dos bons espíritos, os quais nós contamos desde já estarmos auxiliados, tá bom? Mente sã, corpo são. Por que esse tema na noite de hoje? Porque nós precisamos ter algum subsídio, alguma esperança e alguma noção do que fazer em momentos cruciais, como a Terra está atravessando, nosso planeta, né? Que não foi a primeira vez e nem será a última, nós temos consciência disso, que outras provações, outras provas, melhor dizendo, virão pela necessidade que nós temos de acordo com o nosso estado, nosso estágio de evolução, nosso estado evolutivo momentâneo. Mente sã, corpo são. Muitos já devem ter lido, visto, ouvido em algum momento de suas vidas. Primeiro vamos deixar claro que essa noite de hoje, esse texto que foi elaborado, é a visão espírita, como sempre, que é a doutrina consoladora e que nos traz esperança. Mente. O que é mente? É a potência intelectual da alma. É um fenômeno complexo que se associa ao pensamento. É uma faculdade do cérebro que permite ao ser humano compilar informação, analisá-la e extrair conclusões. E vou além. Depois que ocorre tudo isso, você age, né? Então nós vamos ver aqui que mente é um atributo do cérebro, né? Porque como é que funciona a coisa? O nosso espírito, agindo sobre o nosso corpo físico, faz com que nós sejamos nós. Faz com que nós tenhamos as nossas ações, nossos pensamentos, enfim. Então o que acontece? O espírito precisa, para mover a massa mecânica, o nosso corpo físico, ele precisa de um instrumento. E o instrumento a ser utilizado é o nosso cérebro. E o que dá o start, o que dá a ignição, a partida, é a mente, né? Por isso que quando às vezes a gente fala assim, vamos gozar de boa saúde mental, física e espiritual, tem essa divisão justamente por isso. E a palavra alma aqui está colocada para a gente lembrar daquele que nós falamos semana passada, ou retrasada. A alma enquanto estar dentro do nosso corpo. Então eu vou repetir a definição. É a potência intelectual da alma, ou nosso espírito. É um fenômeno complexo que se associa ao pensamento. Então não é o pensamento. É um processo que interage espírito e cérebro
que cria a mente. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, é uma outra coisa. É uma faculdade do cérebro, entendeu? Então, quer dizer, que permite ao ser humano compilar, ou seja, pegar as informações, analisá-la e extrair conclusões. Acho que ficou mais ou menos explicado o que é a mente. Bom, então vamos ver a origem dessa máxima. Mente sã, corpo são. Em latim, mens sana in corpore sano. Bacana, né? É uma famosa citação latina derivada da sátira, que é do poeta romano Juvenal. Não sei se é sátira X ou sátira 10. Sátira décima. A frase é parte da resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Então esse poeta aqui, lá na antiguidade, Juvenal, já dizia, em resposta à pergunta que lhe foi feita, o que as pessoas deveriam desejar na vida. Então ele deveria desejar mente sã e um corpo são. Né? Isso aqui é um histórico que eu elaborei para a gente ver a importância de mantermos a nossa mente sã. Sã, sinônimo, curada, limpa, livre, leve, não muito solta, porque senão a gente bagunça. Né? Nikola Tesla, alguém já deve ter ouvido falar sobre ele, um monge hindu, disse: o dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, né, vai fazer mais progresso numa década do que em todos os séculos anteriores da sua existência. Para compreender a verdadeira natureza do universo, deve-se pensar em termos de energia, frequência e vibração. Olha a visão desse espírito, mas ele foi encarnado, Tesla. Em dar essa narrativa, em dar essa propositura, ou seja, o dia que a ciência se voltar aos olhos para o não visível, que é o não físico, avançaremos muito mais. Olha a importância que ele dá para o pensamento, no caso, ou então para essas trocas de energia, ou pela energia em si, que rege o universo, como a gente vê mais lá para frente na Gênese. Né? Então veja que isso não é novidade. Mente sã, corpo são. Depois foi incorporado por outras ciências, né? Pela psicologia, enfim. Dito popular, virou um dito popular isso. Né? Mas poucos sabem o significado real e a importância desse mente sã, corpo são. Que manter uma mente equilibrada é fundamental para a saúde do corpo físico é um fato defendido há muito tempo por espiritualistas das mais diversas doutrinas, mas a confirmação disso pela sociedade científica tem levantado a discussão sobre o que precisamos fazer com o nosso pensamento para vivermos com mais qualidade de vida. Então passou do campo da filosofia, do campo da teoria para o campo científico. Chega-se a algumas provas científicas, alguns estudos científicos sérios, executados por pessoas sérias em países sérios, que chega à conclusão que a mente, ou o nosso pensamento, o nosso cérebro, em concordância com bons pensamentos, faz com que haja melhora em muitos dos casos que nós chamamos de moléstias, doenças ou até de estados desequilibrados do corpo. O mais difícil que nós temos, um desafio maior, é de como obtermos essa limpeza mental, de como nós mantermos a mente sã, livre de qualquer pensamento ou influência negativa que certamente reflete no nosso corpo físico. Esses pensamentos negativos ou essas influências negativas podem ser captadas por nós ou até geradas por nós.
mais para frente, daqui a pouquinho a gente comenta algumas das fases, né, das coisas que pode fazer com que nós desviemos a nossa mente a fim de ela se tornar um elemento, um agente pernicioso, quando na verdade deveria ser um agente de limpeza espiritual e física, né? Vou citar aqui uma dessas pesquisas. Isso é sério, isso é não só colocado em papel, porque eu vi um documentário com essa pesquisa, tá? Não é porque eu vi que vai ser corroborado, falar, nossa, ele viu, então é verdade. Não, é que é prova. A gente não pode se deixar acreditar tudo que vê, né? Mas teve, obviamente, o respaldo da comunidade científica, e como tudo na vida, teve os prós e os contras. Aí cabe a gente, auxiliado até pelas informações do plano espiritual, que é o que interessa pra gente, que ratifica, ou seja, que dá o tom de veracidade a essa pesquisa, tá? Uma dessas pesquisas foi realizada por Masaru Emoto, pelo nome português, né? Pesquisador japonês que executou experiências com a água, submetendo-a ao pensamento humano. Segundo ele, palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas da água se comportem de formas diferentes. Esse estudo mostrou, através da observação dos cristais de gelo formados a partir de água no momento que sofria influência, que as intenções positivas produziam cristais simétricos e esteticamente agradáveis. Ou seja, para que possamos entender o que é simétrico. Formas compreensíveis. Então, por exemplo, uma gotinha d'água, um formato de estrela, um formato simétrico, bonitinho, para ser, e esteticamente agradáveis. Quer dizer, você olhava e falava, nossa, que bonitinho, parece uma gotinha d'água, como eu falei, uma coisinha boa. Enquanto que intenções negativas, cristais assimétricos e mal formados. Ou seja, assimétricos não tem uma forma legal e mal formados, faltando partes, ou seja, feinho. Se os pensamentos e emoções podem fazer isto com água, imaginemos o que pode fazer ao nosso corpo, uma vez que é formado por 70% de água. Qual a importância dessa revelação? Esse Emoto não era espírita. Era um cientista espiritualista, diferente. E que tinha por determinação provar que o que nós pensamos age diretamente no nosso corpo físico e mental. E gera como consequência o bem ou o mal-estar. Em tradução, saúde ou doença. Tá bom? Olha aqui. Tudo no universo é constituído de energia. Os físicos quânticos descobriram que os átomos físicos são feitos de vórtices de energia que estão a tempo inteiro a girar e a vibrar. Então, para que a gente entenda, eles descobriram que os átomos de energia eles estão em movimento constante. Aquilo que é o invisível, aquilo que a gente não consegue ver. Tá? Então eles estão girando em movimentos constantes e formando calor e emanando energia e regendo o universo, fazendo com que ele se movimente. Isso em nada tira, diminui ou exclui o poder de Deus. Porque evidentemente esse foi o mecanismo criado por Deus para que a sua obra seja contínua e se toque sem que ele precise rodar o peão toda hora. O start foi dado, o universo foi criado, as nossas galáxias, o nosso sistema solar, por exemplo, foi criado. É como você imagina que você pega um peão, como já que eu brinquei com o peão, você roda ele e vai passear.
Não que Deus esteja passeando, mas roda ele, então automaticamente, autonomamente ele vai se reger através da física, matemática e energia. É assim que é criado, foi criado, não sei como, mas é assim que é regido o nosso universo. A matéria, em seu menor nível, é energia pura, e a consciência humana pode influenciá-la e até mesmo reestruturá-la. Veja bem, nós vemos isso no livro A Gênese, no capítulo que trata dos fluidos cósmico universal e o fluido vital. Na Gênese tem um capítulo que trata disso. Explica a origem, como funciona e a inter-relação entre os corpos inertes e em movimento, como o nosso. Então nós somos constituídos de fluido cósmico universal, porque nós pertencemos à criação divina. E nós temos o fluido cósmico vital, porque nós somos seres em movimento. Nós somos seres organizados, nós somos seres orgânicos, diferente de uma cadeira. A cadeira tem o fluido cósmico universal, mas não tem o vital, por isso que ela não se mexe. Mas ela é composta de fluido cósmico universal. Isso quer dizer que os mesmos elementos desses fluidos que tem na cadeira, no tijolo, no plástico, numa matéria-prima transformada, nesse celular, é composto em nós também temos. Ele só não tem os seres chamados inanimados, não tem o fluido cósmico, o fluido vital, que é o que move os seres vivos, entendido de todas as formas. O ser vivo não precisa estar se mexendo, como a planta, por exemplo, mas ele é vivo. O vírus, esse vírus aí, por exemplo, ele é dotado de fluido vital, porque ele possui vida. Tá bom? Também não é matéria, também não é assunto para hoje. Só para se explicar que essa ciência já era explicada, já era contida no livro A Gênese, que faz com que a gente tenha cada vez mais certeza daquilo que nós espíritas e os observadores da espiritualidade chegam a essa conclusão. Na verdade, a ciência terrena vai cada vez mais ratificando, ou seja, vai comprovando aquilo que nós já sabemos de muito, mas não havia comprovação científica. Então, poucos anos atrás, as pessoas, alguns grupos cientistas chegaram à conclusão de que sim, existia um fator diferenciado do nosso corpo orgânico, que não chamaram de alma, mas chamaram de um elemento que não havia ainda a comprovação, mas sabiam que havia peso, né? E que nós já sabemos o que é. É o espírito, é a alma. Mas os cientistas relutam em usar esse termo, porque senão eles teriam que rever quase toda a sua fonte de informação e de convicção. Nós vemos que a própria ciência, ao longo de alguns anos, ou décadas, séculos, que seja, vai mudando a sua capacidade de interpretação de todo o mesmo fenômeno. Nós somos os mesmos de 300 anos atrás, de 400, 500, 1000 anos, 2000 anos, 5, 6, 10 mil anos. E de lá para cá, a ciência veio renovando a cada fenômeno, né? Principalmente, por exemplo, os nossos sistemas, né? Como funciona o sistema digestivo, que depois mudou de nome, digestório, circulatório, o sistema músculo-esquelético. Quer dizer, a ciência ela não foi inventando um fenômeno que acontece, ela foi descobrindo. O que quer dizer o seguinte, a ciência ela só corrobora a criação. Concorda? Em última análise é isso que acontece. A partir do momento que você explica como é que cresce um fio de cabelo, não significa que foi você que fez aquele fio de cabelo crescer. Já existia ali. A ciência finalmente, descobrimos como é que cresce o fio de cabelo. Aí mesmo. Só que já cresce um fio de cabelo de um homem há 10 mil anos atrás. Então, não foi a ciência que inventou nada
Ela descobriu algo que já é fato há muito tempo, só era desconhecido pela ciência ortodoxa, aquela que é tida como o que nós devemos seguir. Vírgula. Nós seguimos, sim, a ciência, mas nós seguimos primeiro os preceitos religiosos que fazem com que nós tenhamos a nossa fé. Então, como eu disse, tudo isso que está sendo descoberto agora já estava lá na Gênesis. Só não era entendido e interpretado. Também eles não foram ler, eles não foram ver, eles não foram estudar. Kardec. Na Gênesis de Kardec, evidentemente. Né? Então, quando Kardec falava lá atrás de fluidos, de energia, de fluido cósmico, de energia, muito antes da descoberta da energia atômica, já era citado nos livros. Agora, com o advento da descoberta pelo cientista humano ortodoxo, por exemplo, o que fizeram com a energia atômica, todo mundo sabe o desastre que foi. E ainda é. Embora não seja aplicado, mas só o fato de você ter, na iminência de haver aí uma explosão atômica, o mundo balança. Só na possibilidade de pensar nisso, bolsas caem, enfim, ainda conseguem controlar o métier humano com a força da ameaça dessa destruição. Né? A mesma destruição, que se houver algum dia, foi fonte criadora do nosso planeta, por exemplo. Né? Jesus não fez uma bomba atômica para criar o planeta Terra. Ele e seus auxiliares, com a permissão de Deus, é claro. Ele usou do que já existia em abundância no universo, as partículas atômicas, com os fluidos que nós desconhecemos, e fez a criação do nosso planeta. Né? O que nos foi revelado na Gênesis foi apenas essas duas fontes elementares, principais para a criação, que é o cósmico e o vital. Bem, o que fazemos com o nosso pensamento? Primeiro, não dá para pensar, parar de pensar. Senão eu teria feito isso há muito tempo. Desligava a chavinha, maravilha. A hora que fosse ligar de novo, igual aqueles bonecos, né? Que fala mamã, mamã. Só na hora que quiser que funcionasse, mas infelizmente não é assim que funciona. Mas e quando eu durmo? Piorou. Quando a gente sai do estado de vigília e vai realmente para planos e locais em que nós possamos ser nós mesmos, é aí que funciona a qualidade e a densidade e a quantidade de nosso pensamento. Como eu disse, em vigília nós temos a consciência porque o cérebro é acionado e a figura da mente faz com que nós tenhamos essa interação tal qual essa que nós estamos tendo agora. Eu estou falando e espero estar sendo entendido do outro lado, ou minimamente compreendido, né? Já no estado de vigília, já no estado de repouso, o espírito, ao abandonar o nosso corpo físico, evidentemente não leva o cérebro embaixo do braço, mas continua pensando. E talvez até de forma mais límpida e de forma mais verdadeira. Porque aqui, em estado de vigília, o nosso cérebro tem o cuidado primeiro de proteger o nosso corpo. A função principal do nosso cérebro não é ser gênio ou burro, não, é cuidar do corpo físico. Por isso que ele desenvolve mecanismos de defesa de reflexo. Quando alguém nos atira alguma coisa, você não precisa pensar para pôr a mão na frente, você põe automaticamente. Quando alguma coisa lhe agrava, quando o medo lhe domina, quando há um estado de perigo iminente, o corpo já sabe muito bem o que fazer. Run, ou seja, corra, por exemplo. E os entendidos no assunto, o que eu quero dizer são os psicólogos, psicanalistas, enfim, analistas e tudo mais, extremam isso em dois aspectos. Diante do perigo você ou corre ou enfrenta. Isso acontece basicamente com os animais. Quando você confronta ou ameaça
um animal, ele tem duas reações apenas. Ele não para, vai te pedir, ó, vamos conversar, vamos dialogar, não. Ou ele foge, ou ele ataca. E isso acontece em estado extremista conosco também. Num estado de extremo perigo, pode reparar qualquer coisa. A pessoa corre, a pessoa corre. Porque é muito pouco tempo que você tem de avaliar. Ou às vezes avalia com tanta presteza, isso é o cérebro que faz. Meu, corre que não vai dar para você. Por exemplo, está desabando um prédio. O que você pode fazer? A milésimos de segundo ele já analisa. Você vai ser soterrado, vaza. Aí você corre. Agora, você está caminhando numa rua, vem vindo uma pessoa de sentido contrário, dá tempo de você analisar. Lembra lá no começo? Você vai... será que eu vou passar por ali? Pode ser que sim, pode ser que não. Dá tempo de você analisar. Mas em situação de perigo iminente, assim, vamos que vamos, não dá tempo. Então você ou enfrenta ou foge. Um dos dois. Né? Então, como eu disse, a função primária do cérebro é manter-nos vivos. Manter o corpo físico sem avaria. Não é à toa que ele fica na ponta do nosso corpo, né? Na cabeça. Se o cérebro ficasse no pé, por exemplo, a gente ia dar topada com ele toda hora. Então é por isso que a parte mais importante, que é o cérebro, ele fica aqui guardadinho aqui em cima. Tem muita gente que não usa, mas tudo bem, mas está aqui em cima. E guardado com uma caixa craniana e com a possibilidade de defesa muito maior do que se estivesse no meio do corpo, por exemplo. É porque a gente tenta logo proteger essa parte, né? Todo mundo protege a cabeça. Vai quando vai falar assim, tá até a chuva, você primeiro protege a cabeça. É instintivo, é uma coisa que o cérebro foi criado para isso. Então, como eu estava dizendo, fora do corpo, você não leva, o espírito não leva o cérebro embaixo do braço. Leva o essencial, que é o espírito. Porque toda ação, todo pensamento, primeiro, emana do espírito. A lembrança. A pessoa fala assim, eu tenho uma memória que não é brincadeira. Se o seu aparelho reprodutor daquilo que o seu espírito deseja for bom, como é o cérebro, você vai ter uma memória privilegiada. Tem alguns que até lembram de vidas passadas. Então não é que é o cérebro que é melhor que o outro. O espírito que tem condições de conectar-se com o cérebro a fim de que ele se lembre de uma coisa que não é dessa vida. Né? E isso pode acontecer até no sonho, né? Essas é o que a gente chama de sonho. Vir. O espírito vive lá. Quando ele volta para o corpo, ele pode, em via de regra nós não temos lembrança, mas aí já é um mecanismo usado pelo plano superior para que nós não soframos mais do que devemos. Mas fica no que é o chamado subconsciente, a lição que você aprendeu naquela noite. Por isso que muitas vezes a gente volta meio bravo, meio... Caramba, não dormi bem, eu não sei o que aconteceu comigo essa noite. Parece que eu apanhei essa noite. Parece que eu apanhei essa noite, ou eu tive meio mal-humorado, porque provavelmente tomou um puxão de orelha, ou dependendo dos pensamentos e da ação que você teve durante o dia, você se conectou com a zona que você deixou-se ligar. Você fez uma conexão, né? Fez uma conexão. Chegou a hora de dormir, cara. Existe a possibilidade de você ser raptado, vamos dizer assim, do corpo. Mas aí já é um estado de obsessão gravíssima, que precisa ser tratado, né? Que já não depende mais da tua vontade. Então, você vê nas obras de André Luiz, muitas vezes, que nessa relação espiritual, você vê que alguns espíritos aguardam a pessoa adormecer para atormentá-lo. Fica ali do lado. Para atormentá-lo. Porque você está em sintonia. Se você ora, se você tem um dia razoavelmente equilibrado, e antes de dormir você ora, mesmo que essas coisas queiram te pegar, eles não vão conseguir. Porque você vai estar chamando o auxílio dos bons espíritos e eles farão a presença. Não quer dizer que eles vão pôr a mão em cima de você. Aqui ninguém mexe, que é meu filhinho, não é isso.
Mas a energia, a troca de energia, eles não vão se ambientar. Até afasta um pouco, né? Sim, eles não vão se ambientar. Eles vão falar, tem alguma coisa aqui que eles nem veem, os bons espíritos, na verdade. Tem alguma coisa aqui que não está legal, vamos sair daqui. Traduzindo assim, fazendo um pouquinho de cinema, para que a gente possa entender. Então eu quero pegar ela. Então eu vou no quarto. Quando eu entro lá, tem alguma coisa, nossa, mas tem alguma coisa aqui que não está legal, não estou conseguindo entrar. Quer saber? Deixa, depois eu pego ela, vou pegar outra. Essa é a proteção que nós temos. Não é aquele que tem o anjo Gabriel que está lá à sua disposição com a espada na mão. É como se a gente ficasse invisível também em alguns momentos para eles. Como fica os bons espíritos, como ficam os espíritos de luz, os espíritos encarregados de nos proteger. Eles não usam de violência, nunca usaram. Não precisa. Porque é a autoridade moral, tal qual Jesus tinha. Tinha, não tem, né? Aqui na muitas pessoas olhavam para ele e ficavam sem saber o que fazer, né? Bom, dica não, continuando. Maus pensamentos, maus e desajustados pensamentos podem contribuir para a geração de problemas físicos. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Então, sistema nervoso descontrolado, você fica com máxima irritabilidade, você fica com taquicardia, você pode dar um infarto, você pode ter problema cardíaco pela ansiedade. A prova está assim, a ciência vem, comprova isso, tudo beleza, e dá o que para você? Um ansiolítico. Um remédio que te vicia, né? Só para trazer você à normalidade que você mesmo poderia ter tido se tivesse um pensamento mais adequado. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. Então nós sabemos através dessa informação então, que quem pode controlar dentro da possibilidade que eu quero dizer, forças. Nada é de graça, nada lhe é dado. Você tem que conseguir, você tem que conquistar com o seu esforço. Então, isso quer dizer o quê? O bem ou o mal-estar que pode ser gerenciado por mim, é a minha obrigação fazê-lo. Não se irrite. Lembra daquele personagem? Não se irrite. A gente, quantas vezes eu também, enfim, às vezes se irrita desnecessariamente, se irrita. Fica nervoso, né? Fica nervoso. Nossa, está nervoso à toa? Não é à toa. É que aquele ato não foi devidamente digerido, compreendido, aquilo que te irritou não foi devidamente compreendido, digerido e administrado pelo seu sentimento. A gente usa bastante o... Quem é? Não estou conhecendo. Ayrton. Ayrton. Logo viu ali. Ayrton. A gente usa bastante o exemplo do pisou no meu pé, pisou no meu calo, já era. É aí que está. Com o ensinamento de Jesus de oferecer a outra face, oferece outro calo, no caso, né? Simbolicamente, que é claro que dói quando alguém pisa no teu calo, mas ao invés de explodir, nós tivermos assim a ação de fazer um pensamento, olha, será que foi por querer ou foi sem querer? Por querer, você teria que ter dado um motivo também. E se você não deu motivo nenhum e a pessoa fez alguma coisa para você, então você tem que passar a considerar que essa pessoa não está bem, ela está desequilibrada e não você. Mas normalmente a gente reage com a mesma baixeza, não é a altura, com a mesma baixeza de que somos provocados. Né?
E isso só faz mal para quem? Para nós mesmos. Nossa, mas eu ouço isso toda vez. O que é que eu faço então? Bom, então vamos lá. O homem se torna o que pensa. Olha que legal. Portanto, o que quer. Você se torna aquilo que você quer ser. Você quer ser alguém um pouco mais passivo, um pouco mais pacificador, um pouco mais calmo? Então você tem que criar um mecanismo para se tornar isso daí. E de que forma que é que você vai fazer isso daí? Retirar de você o... Mas é difícil, Pedro. Eu sei que é. Todo mundo sabe que é. Volto a falar. Se fosse fácil, eu não estaria aqui. É exercício. Vamos exercitar isso daí. Né? Vamos fazer com que mereçamos o concurso dos bons espíritos. De que forma? Chamando-os, pedindo. Somos eternos pedintes. Pedir não significa que você vai ser atendido. Mas depende o ato... do que você está pedindo. Depende do que você vai também. pedir. Mas do seu merecimento. Agora, senão a palavra de Jesus fica sem sentido. O que ele falou? Pedir e abre-ser-vos-á. Isso é uma promessa, isso é a palavra de Jesus. É bater, né? Jesus não era mentiroso. É, bater, pedir. O que é bater? Também não é chegar a bater na porta, não é esse o significado. Né? E outra, você bate as portas de quem? De quem tem. Vamos aqui nos colocar na figura de pedinte físico aqui da Terra. Se você estiver no estado de mendicância, por exemplo, você vai bater aonde? Na porta de outro mendigo? Não. Você vai bater numa porta que você acha que tem alguma coisa para lhe oferecer. Então a gente vai bater na porta de quem? Né? Só pensar. De quem pode nos ajudar. Quem é que pode nos ajudar? Pode ser que tenha algum outro companheiro que esteja num nível mais elevado que nós. Então a gente pode pedir um conselho e tal. Mas se você quiser a reforma íntima, você quiser desejar e trabalhar para que mude, você vai pedir para quem? De coração. Porque o que nós falamos de ai meu Deus por dia é brincadeira, né? Ai meu Deus, dá-me paciência. Todo mundo fala isso sem pensar no que está falando. Aí Deus concede o que você quer, paciência. E como é que você vai provar sua paciência? Com mais problema na tua vida. Né? Olha aqui. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes. Já ouviram isso? Muitas vezes, não? Semelhante atrai? Semelhante. Nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Pronto. Toda a humanidade. Então você imagina aqui. Para fazermos um paralelo de como a gente pode também ajudar na cura do corona. Não, mas como? Não é tomando cloroquina, não é inventando remédio, não é. Isso aí já estão fazendo. Já estão trabalhando para isso. Já chega. A nossa parte. Ou pelo menos a parte cristã. Meu Deus. A parte cristã consciente. Ai meu Deus, está vendo como vai reduzindo cada vez mais? Então não é gritando. Ai meu Deus, nos ajude, socorro. Você está pedindo socorro. Você tem que pedir auxílio. Ajuda para que você saia do problema. Você pede socorro para o corpo de bombeiros, para a polícia, quando você tem algum problema aí que você foge do seu controle. Está pegando fogo na tua casa, você sai e pede socorro. Agora quando a coisa é mental, você pede socorro para quem? Então veja como é que é. Existe uma coisa chamada egrégora, pensamento. O que é isso? Você imagina aqui, cada um de nós tem fontes, acabamos de falar lá atrás, somos energia, nós somos pontos de energia. Essa energia gira, ela se transforma. E o pensamento, existe a figura que nós denominamos formas-pensamento. Vou repetir o que eu sempre falo nas minhas conversações por aí. Essa caneta um dia foi um pensamento. Alguém teve a ideia, matutou, analisou, tudo aquele processo que nós falamos no começo da conversa aqui. E
inventivamente, talento, e se eu fizer tal coisa assim, ó? E se ela fizer isso, como eu vou fazer? Ele matutou, como é que eu vou fazer? Ah, se eu puser uma molinha aqui, olha. Tudo o pensamento transformou-se numa bela caneta Lambi. Tudo. O celular que eu estou falando com vocês agora, esse sofá que eu estou sentado, tudo foi um pensamento antes de se transformar em matéria. Sim. Não é? É. Tudo. Tudo foi. Depois há derivações. Dessa caneta aqui alguém pode colocar outro clipe, pode fazer não sei o quê, mas tudo que nós temos na matéria é derivado de um pensamento. E aquilo que não foi criado por Deus, aquilo que não foi criado pelo homem, é oriundo do pensamento divino. O nosso planeta, primeiro, foi idealizado por Jesus e seus auxiliares, com a permissão de Deus. Então já foi um pensamento também. A importância do pensamento. Nós não damos muita importância para o nosso corpo físico, porque nós sabemos que nós somos limitados realmente. Quem sou eu? Eu não sou o último pacote, o último biscoito no pacote. Quem sou eu? Eu sou só mais um. Nós somos 9 bilhões de humanos. Nossa, e quem sou eu? Tadinho de mim. Tá. Pode se considerar assim, como fisicamente, eu não sou o mais forte do mundo. Profissionalmente, eu não sou o mais inteligente do mundo. Enfim. Mas o seu pensamento, ele tem a mesma força do pensamento que tinha Mahatma Gandhi, Einstein. Excluo Jesus, porque evidentemente Jesus é outro patamar. E até o Chico também. A gente dá uma excluída aí porque ele está em outro patamar. Né? Chico, Bezerra de Menezes, enfim. Mas sempre estão aqui auxiliando também. Exatamente. Todos os nossos vultos queridos, né, que trabalham para o nosso avanço, a gente exclui um pouquinho aí, porque é muita pretensão querer se assimilar a eles no momento, mas seremos. Então olha só, nós temos uma força incompreendida e desconhecida dentro de nós, e mal usada, que é o pensamento. Então como eu estava falando, se todo o planeta concentrar os seus pensamentos na cura, ela ocorre rapidamente. Porque ela vai anular o que é a parte nefasta dessa virologia, desse mal que nos acomete, mas que não será o primeiro nem o último. Outros virão. Quem era vivo em idade suficiente para se lembrar e entender o início da AIDS, sabe muito, é só comparar. A AIDS deixou de existir? Não. Quantas pessoas morrem de AIDS hoje? Na verdade ninguém morre, nunca morreu. De AIDS porque a AIDS é uma síndrome. Ela debilitava o seu organismo, fazendo com que outras doenças oportunistas o matavam. Mas quem é que tem... Medo ainda tem, mas quem é que tem hoje em dia? Acho que ninguém nem pensa nisso, nem lembra, pensa eu na acho. AIDS. E nós que somos contemporâneos do surgimento da AIDS, em 1984, 1985, a similaridade com esse vulto nefasto agora, desse Covid, é muito grande, no sentido de deixar a população alarmada, mais do que deve. No início nem tanto, porque ela foi considerada a peste gay no começo. Então se você não é gay, você está salvo. Depois a peste gay virou peste de usuário de droga. Então se eu não estou nesses dois grupos... Quando passou a ser geral, aí o pânico se instalou, e correram para arrumar a vacina, e não tem vacina, não tem cura. Né? Mas tem sobrevida. Todo mundo que toma lá o coquetel, tem gente aí que está 20 anos que tem o vírus. E você nem percebe quem tem hoje, percebe, antigamente você olhava pro cara, nossa, ele é aidético, o cara estava magro, chupado, estava falava que o bico do corvo. Agora nós temos lá não quero cometer injúria, não é o Jordan, é o outro lá, ó. Jogador, né, de basquete. Que, desde o começo ele foi diagnosticado com isso. Bom, eu não lembro. Eu esqueci o nome do jogador de basquete norte-americano. Vem o Jordan na cabeça. Eu estou pensando no melhor, estou pensando no... Bem, eu não lembro. Sabemos que é. Está vivo,
tem a instituição, enfim, não foi acometido, é portador do vírus. Não desenvolveu, né? E não morre. Ele não morre, ele vai morrer de outra coisa, menos de síndrome, né? E mesmo aqueles que adquiram agora, aí, pela imprudência de uso de agulhas, enfim, não preservativo, ela continua contaminando do mesmo jeito, ela não foi embora. O vírus, o HIV, não foi embora. Mas todo mundo convive com ele, inclusive socialmente bem. Se alguém, antigamente, gente, quando começou esse negócio, quando alguém falava assim, ai, fulano é aidético, a pessoa não ia nem na casa da pessoa. Não dava a mão, não tomava... eu lembro. Não ia nem na casa, não passava, virava a cara, cortava relações, já era. Esse aí tá morto socialmente. Assistam aquele filme Filadélfia. Filadélfia. É o retrato da coisa que era. Por que eu estou fazendo essa comparação? Nós, um dia, teremos o mesmo comportamento em relação a esse bicho agora. Com certeza. Não estou aqui falando para todo mundo, agora já falei da outra vez, não vamos sair sem máscara, fazer carnaval, Não, nada tem que disso. cuidar. Mas o estado mental, é isso que eu quero chegar. O estado mental tem que ser tranquilo. O estado mental tem que ser compreensível. Nós temos que compreender o porquê dessa doença, dessa pandemia, aresta aí o problema político que fizeram, mas vamos nos ater apenas ao vírus, a essa pandemia. Nós temos que sair dessa com um aprendizado muito grande, que infelizmente o que nós podemos observar é que pouca gente aprendeu alguma coisa com isso. Mas nós, espíritas e cristãos, ou quem dá valor à vida e sabe entender o porquê das coisas, nós temos que dar o valor exato que ela tem, que é aprendizado e mudança de hábito. O uso da máscara frequente, mesmo quando depois houver vacina, se continuarmos com esse hábito, pelo menos na hora de estarmos em multidão, né? Não em família, ficar agora assim, comer em cima da máscara, não é nada disso. Quando houver a vacina e coisa e tal, você protegendo com a máscara, você vai evitar a disseminação de outras tantas doenças. Até o H1N1 vai baixar, o sarampo, a gripe comum, né? O sarampo, a tuberculose. Se você usar a máscarazinha lá, como acontece no Japão, eles usam aquilo ali, porque a pessoa já tem a consciência. Nossa, eu estou gripado e não vou passar para ninguém. Se tiver bota um a máscara. já acabou. Proteger. Então, esse Covid, a gente tem que olhar o lado positivo. Não é positivo a morte, não é positivo o sofrimento, isso nunca foi. Mas daqueles que saírem, espero estar incluído nesse grupo, enfim, todos nós, se Deus permitir, né? Aqueles que já desencarnaram, não tem como trazê-los de volta, evidentemente. Mas é exemplo da AIDS, aqueles lá famosos morreram. Freddie Mercury morreu. Rock Hudson. A exemplo desse aqui é democrático. Não importa o seu status, o seu dinheiro, a sua constituição física. Vai morrer desde o desabrigado, como já falei da outra vez, até o abastado em suas mansões. Esse é o aprendizado que nós temos que ter. E mudar o nosso pensamento, a nossa onda mental. Se todo mundo ligar-se com bons espíritos, cada um na sua religião, seus anjos, enfim, com seus orixás, enfim, cada um com a sua religião, e trouxer a limpeza do nosso orbe, com certeza nós vamos estar auxiliando e muito aquelas pessoas que estão efetivamente na linha de frente para desenvolver vacinas. Ao invés de a gente ficar com medo de pegar essa doença, vamos orar por aquelas pessoas que estão trabalhando nesse momento, 24 horas por dia, na tentativa de livrar-nos do malamém, né? Que é um malamém esse daí, mas é momentâneo. Se esse fosse realmente o último estágio de expiação, prova, na verdade, expiação individual, prova pode ser considerada ser uma prova coletiva. Se esse fosse realmente o último estágio, nós estaríamos felizes. Não quero ser pessimista, nós falamos aqui que não podemos ser pessimista, né? Mas realista. Não será o último, gente. Não será o último. E se imaginemos uma guerra nuclear, a devastação será muito maior. Com certeza.
Então nós temos que pedir para isso. Que esse malamém atual, que está na moda, tenha o seu período. Lembre-se de uma coisa. Deus está à frente de tudo. Deus sabe, já sabia desse vírus e permitiu que ele viesse. Mas tudo que Deus permite, que nós consideramos ser uma coisa ruim, má, na verdade é. Ninguém quer ficar entubado, ninguém quer sofrer. Mas com a permissão de Deus, se Ele permitiu, Ele sabe, pela misericórdia, que há a cura. Ela só vai chegar. Né? E assim será. Mas nós temos que ajudar. E como nós vamos fazer? Fisicamente, continuando com o nosso sistema de higienização. Sem noia, né? Sem loucura. Nosso sistema de higienização é tão simples. Lavar a mãozinha, passar o gelzinho. Eu já me habituei. Não tem mais como. Eu acho que eu nunca mais vou deixar de fazer isso. Já virou hábito. Entendeu? Isso que é bom, né? O uso da máscara em respeito ao próximo. Se eu estou tossindo, se eu estou mal, se eu estou gripado, para que você vai tossir na cara do outro? É uma falta de educação e falta de humanidade. Então bota a máscara, daqui para nós vamos ter que fazer isso daí. Então nós temos que olhar esse momento dessa forma, de corrigenda, não é castigo, é mudança de hábito. Acontece conosco na nossa vida física dentro de casa. Você se usava, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente as pessoas falavam assim, já está na hora de usar calça comprida, porque o moleque usava sempre calça curta, para fazer o quê? Para demonstrar a sua situação, a sua condição dentro da sociedade. Quer dizer, você é um moleque ainda, depois eu vou usar calça curta, está na hora de usar calças de homem, honrar suas calças, lembra aquelas coisas todas lá da antiguidade? É a mesma coisa que Deus faz com a gente, está na hora de mudar o hábito. Você não precisa de um aparelho de barbear enquanto não nascer barba no seu rosto. Né? Então tudo tem seu momento. Chegou o momento da gente mudar. Então esse treco a gente tem que encarar como mudança. Toda mudança é ruim, ninguém gosta de fazer mudança, mas temos que fazer. Então o nosso pensamento elevado, com fé no quê? Aceitação daquilo que está por vir. E mais que isso, destruindo a forma pensamento negativa, colocando a positiva através da oração, através de emanar, nós temos poder para isso, emanar bons pensamentos, vibrações. Pode parecer bobagem para quem não estuda, não conhece, não acredita, mas não custa. Custa, ore lá, fale lá, mas não, já nós vamos sair dessa. Mas não atravesse, né? Já nós vamos sair dessa, mas não saímos, né? Bem, eita diacho. Tá. Olha aqui, para encerrar, tá bom? Olha aqui. Se tomarmos os pensamentos como coisas, vamos fazer esse exercício aqui, essa reflexão. Vamos fazer esse exercício aqui, vamos pensar. Todo mundo vai pensar que é dessa forma agora. Se tomarmos os pensamentos como coisas, então o pensamento virou cadeira, virou relógio, virou sofá, virou estante, virou tudo, tá bom? Os pensamentos. E a nossa mente, como sendo nossa casa, então vamos imaginar. São coisas, os pensamentos são coisas. E a mente é a nossa casa. Como podemos mantê-la suja? Como podemos ocupar os mais diversos cômodos com tanta tralha? De modo que nada que é bom consegue circular através dos corredores. Então você imagina a sua casa entubada, assista aquele programa Os Acumuladores, entubada de coisa que você não consegue nem se mexer. Você não acha nada, não entra nada, não sai nada. Né? Cuidemos em higienizar diariamente nosso campo mental. Vamos limpando. Vem vindo coisa ruim, vai lá, vai jogando fora. Né? Cultivando a prece, respondendo a pergunta mental que muita gente pode ter feito. Como? Então, cultivando a prece, os bons pensamentos e o perdão. Os bons pensamentos, eu não sei qual é a qualidade, não sei o que você considera bons pensamentos, mas aquilo que lhe agrada. Se lhe agrada, pode ser que agrade o próximo também. Ou pelo menos fazendo isso, olha, eu não vou fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse comigo. E o perdão, isso já foi dito
da necessidade, mais uma utilidade o perdão vai ter. Gastemos mais o nosso tempo em leituras edificantes. Ah, eu não gosto de ler. Bem-vindo a mais de 90% da população brasileira que não gosta de ler. Mas se tiver que ler, leia a coisa que te eleve. Hoje, gente, tem uma coisinha chamada YouTube, faz tempo já, que um monte de vídeo com pessoas que dão mensagens de paz, mensagens, principalmente espírita. Tem, né? Meditação. Tem meditação, tem músicas que elevam você, que te deixam mais relaxado. Tem programas antigos que o Chico participou, né? Que o Divaldo participa. Enfim, coloca lá assim, mensagens espíritas. Meu Deus, vai ter uma infinidade, você vai ficar o dia inteiro ouvindo se você quiser. Entendeu? Mas não, o que você faz? Coloca naquela que eu amo, né? Bem, em palavras, gastemos nosso tempo em leituras edificantes, em palavras de otimismo. Como o nosso digníssimo Chico Xavier nos falou, olha o que o Chico falou: somos responsáveis pelo que escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos, expulsamos, modificamos em nós e para nós. Nós somos responsáveis. Nossa mente, isso é que é mais lindo, nossa mente é o repositório sagrado dos ensinamentos elevados de Deus. O segredo está aí. O que é repositório? Um lugar que você guarda as coisas, certo? Então a nossa mente deve ser o que? O repositório sagrado dos ensinamentos elevados de Deus. Se você vai usar ou não, se você não tem condições de usar ainda não, você não exercita o perdão, não tem problema, mas você tem que guardar isso na sua mente. Eu preciso perdoar, eu preciso melhorar. Você ocupa essa casa mental com coisas legais, apenas aquilo que você precisa, né? Eu nunca vi numa sala ter 5 sofás. Tem um sofá de 5 lugares, mas 5 sofás não cabe, um entubado no outro. O que vai adiantar isso daí? Né? Lembremos-nos que se a questão saúde e doença está profundamente ligada ao binômio causa-efeito e tem seu cerne, ou seja, o seu motivo, no perispírito, o pensamento é o primeiro passo para a ação transformadora que gerará efeitos positivos de refazimento. Resume-se no quê? Orai e vigiai. Orai, pode fazer à vontade, não dói. Não vai fazer mal. É igual vitamina. Quando o corpo tem muito, ele só elimina, mas não vai fazer mal. E vigiar é o quê? Já falei, não é a casa do vizinho. Os seus pensamentos. Pense nisso. Oração por tudo, de agradecimento, de petição, de adoração. E vigiai os seus pensamentos. É difícil? É um pouco. Mas é impossível? Não. Tem que tentar, não é impossível. Né? Tem que tentar. E esse estado mundial, para nós, temos que encarar dessa forma. É uma lição, não é castigo. Já passou, porque assim Deus o quer. Só não chegou a hora. Obrigado pela atenção e paciência. E que na próxima semana possamos estar todos aqui reunidos novamente para falarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus, com o entendimento e o apoio dos nossos amigos espirituais, os bons espíritos. Eu só peço que nós façamos uma vibração, não precisa ser agora porque já deu tempo, mas assim, em mente, vamos enviar vibrações de cura e, enfim, de refazimento do nosso irmão Mauro, o qual nós estimamos demais, né? Ele está numa situação de agravo, né? Está doente, está enfermo.
e que em nossas orações nós possamos incluir ele, principalmente no nosso pessoal lá do Consolador, que conhece ele pessoalmente, mas é uma pessoa de extrema bondade, enfim, e está passando por uma situação de expiação, né, que é a doença, mas se Deus quiser ele vai se restabelecer, e assim que nós voltarmos eu quero ver a figura dele lá, né? E também pedi pela nossa cunhada, pela minha cunhada, né, irmã do Pedro, a Bezinha também, que ela possa ter um restabelecimento, que ela possa melhorar dessa doença que ela está, que não é fácil, mas que ajude também toda a família que está junto a ela e que ela consiga melhorar, né? Que Deus e Bezerra de Menezes se faça presente, ajudando os nossos irmãos Bezinha e seu Mauro, e todos aqueles que estão sofrendo alguma doença, algum problema, seja ele qual for, mas que está sentindo alguma angústia, seja dor física ou espiritual. Nós pedimos que toda a equipe de Bezerra de Menezes se faça presente, auxiliando a cada um, dando um pronto restabelecimento, e que envolva todo esse planeta em amor, paz e muita saúde, e que na próxima semana estejamos todos juntos aqui para mais esse aprendizado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E bastante otimismo e alegria. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu respondo os comentários, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até a Tchau, próxima. gente.